Estamos ao vivo. Vamos aguardar a galera entrar. Boa noite, Mariana. Boa noite, Roberta. Boa noite, Sol. Só confirma pra mim se vocês estão me ouvindo legal, tá bom? Só manda um ok aí se tiver tudo bem com o áudio. Boa noite, Aline. Boa noite, Fernanda. Maravilha. Ó, já vão aproveitando, já vão chamando aí os amigos que trabalham com vocês na agência, pessoal que se interessa, que hoje tem conteúdo muito bacana, viu? E providencia papel e caneta. Providencia papel e caneta, porque eu vou passar umas coisas muito bacanas, principalmente o que tange economia. Então, vai ter coisa muito bacana aqui. Então, já vamos começar, conforme o pessoal for entrando, eles vão pegando aí o assunto, tá bom? Mais uma vez, boa noite para quem aqui está presente no ao vivo. Vamos falar hoje sobre Sistema Financeiro Nacional, tá bom? É o primeiro módulo, normalmente, das certificações financeiras e um módulo muito importante para o nosso dia a dia, porque nós vivemos dentro de uma economia, dentro de um país, e o conhecimento sobre as movimentações do mercado é de extrema importância para o nosso dia a dia, né? Então, o que eu vou passar aqui hoje, ele vai abranger, sim, coisas, assuntos que serão cobrados em prova, tá bom? Então, eu vou começar passando por como se fosse um resumo do que cai em uma certificação, por exemplo, o CPA 20. Vou me basear muito no que eu tenho anotado quando eu estudei para a CPA 20, que foi minha primeira certificação. Então, conforme está nas minhas anotações, eu vou falando sobre, passando como se fosse um resumo. E aí eu vou encaixando as perguntas que me foi enviado, tá bom? Que o pessoal deixou. E aí eu vou acrescentando conforme eu achar necessário conteúdos que alguns não serão cobrados em prova, mas que com certeza você leva para a sua vida, tá bom? Então, o Sistema Financeiro Nacional, primeiro nós temos que começar pela cabeça do sistema financeiro, né, que seria o Conselho Monetário Nacional, que é composto por 3 membros, o superministro da Economia, né, hoje o Paulo Guedes, antes era o ministro da Fazenda e tinha ministro um monte de ministro antes do governo Bolsonaro, foi extinto diversos ministérios e concentrado, e um deles foi a concentração, se não me engano tinha ministro da Infraestrutura, ministro da Fazenda, enfim, foi extinto e foi concentrado tudo em um único, que é o superministro da Economia, hoje o Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, como Banco Central do Brasil, responsável aí, por exercer toda a política monetária que nós vamos falar mais à frente, e também o secretário especial da Fazenda. Então esses são os 3 membros do Conselho Monetário Nacional, a cabeça do Sistema Financeiro Nacional. Karina, não, eu tinha até mencionado na comunidade, eu vou responder aqui a sua pergunta. Seria semana passada que eu desmarquei na minha outra conta, mas por problemas
que eu coloquei aparelho, eu não fiz sobre previdência. Como eu estou iniciando essa conta, eu peguei do início e vamos falar aí etapa por etapa, tá bom? Sistema financeiro, fundos, vai seguir a sequência que cai em certificações, tá bom? Continuando, nós temos o Conselho Monetário Nacional como cabeça, tá bom? E aí nós temos ali os dois órgãos basicamente executivos, os principais dentro do nosso sistema, que seria o Banco Central, como eu mencionei, que ele é responsável pela política monetária do país, então ele vai estar responsável ali pela basicamente a liquidez do mercado e a fiscalização das instituições financeiras, tá bom? Então ele vai ser o responsável por fiscalizar basicamente as instituições financeiras, que são os principais intermediadores financeiros da nossa economia. Os bancos, eles que fazem toda a viabilidade entre os agentes de uma economia. E quais são esses agentes? Os agentes superavitários, que são aqueles que têm dinheiro sobrando, que têm a poupança, e não vamos confundir poupança com o produto de investimento, caderneta de poupança, do conceito de poupança, que é você gastar menos do que você ganha, e aí essa sobra é o que chamamos de poupança, tá bom? Então os bancos fazem a intermediação entre esses dois agentes, o superavitário, aquele que tem poupança, e o deficitário, que é aquele que precisa de dinheiro. Deficitário não é simplesmente aqueles que estão com dívidas, né, que estão no vermelho. Agente deficitário nós podemos entender como empresas que precisam de recurso para financiar suas operações. Não que eles estão com dívida, que eles estão no vermelho, mas é que eles precisam de mais recurso para fazer as suas operações e crescer o seu negócio, né? Então esses também são agentes deficitários, são aqueles que precisam de dinheiro. Mas claro que no meio deles entra aquela pessoa que está endividada, que precisa de dinheiro, que toma empréstimo num banco, por exemplo, tá bom? Falando do Conselho Monetário Nacional, é uma sacada para a prova, é vocês lembrarem que ele vai dar as regras, ele vai ditar as regras para tudo que vai acontecer dentro do mercado. Então, basicamente, ele dá as diretrizes. Então, quem dá as diretrizes é o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central ele vai executar. Tanto que quem dá a meta da inflação, e mais para frente eu vou falar sobre o tripé econômico brasileiro, quem dá a meta da inflação é o Conselho Monetário Nacional, e aí o Banco Central, junto com o Copom, eles são responsáveis ali por determinar a taxa Selic, a Selic meta, e respeitar essa meta da inflação dada pelo Conselho Monetário Nacional. Então esses são os exemplos. Então basicamente você tem que lembrar que o Conselho Monetário Nacional ele manda, ele é como se fosse o chefe. Então ele dá as diretrizes, as normas, ele que vai ditar as regras e quem vai executar é o Banco Central, dentro da sua capacidade. Como órgão executivo, lembrando que ele também pode ser um órgão normativo, dentro das diretrizes do Conselho Monetário Nacional, ele dita uns normativos para as instituições financeiras, tá bom? Isso serve também para a CVM, eu gosto de entender dessa maneira. Dentro do sistema financeiro nacional, tanto o Banco Central quanto a CVM, eles são órgãos executivos. Órgãos executivos dentro do sistema financeiro nacional. A CVM é responsável pelo mercado de capitais. Basicamente, mercado de investimentos. Então, o que abrange investimentos, a CVM ela é a responsável. Então, dentro do sistema financeiro nacional, a CVM, é um órgão executivo. Mas dentro do próprio mercado de capitais, ela é um órgão regulador. Então eu sempre gosto de entender dessa maneira, eu aprendi dessa maneira e achei bastante viável entender que dentro do sistema financeiro nacional, a CVM é um órgão executivo, mas que dentro do mercado de capitais ela também além de fiscalizar, obviamente, todos os agentes que envolvem o mercado, ela também é normativa. Então ela faz, por exemplo, as instruções CVM que nós conhecemos, por exemplo, instrução CVM 555, que trata sobre a constituição
de fundos de investimento. Então eu gosto de caracterizar dessa maneira. No Sistema Financeiro Nacional, CVM Bacen Executivo, dentro dos seus respectivos mercados, eles também são normativos porque eles ditam algumas regras. Claro, sempre respeitando as diretrizes dadas pelo Conselho Monetário Nacional. Beleza? Continuando, então, basicamente o Bacen é através dele, né? Então, o Conselho Monetário Nacional basicamente usa o Banco Central para poder colocar ordem no sistema financeiro, exercer política monetária, emitir papel moeda, enfim, é o principal órgão para ditar ali toda a ordem econômica, para executar a ordem econômica. A CVM, ela é responsável por promover investimentos com segurança, então a sua principal função é proteger os investidores, por exemplo, de emissões fraudulentas, de investimentos que são fraudulentos basicamente, né? Então lembra que a CVM ela está ali para dar segurança para os investimentos, beleza? Continuando, nós temos os bancos, uma regrinha que o pessoal confunde bastante, a respeito, quando se fala de banco, se confunde muito a questão de carteiras, né? As carteiras de carteira comercial, carteira de investimento. Uma coisa que o pessoal confunde muito é a regra para o CNPJ. Para cada carteira tem que ter um CNPJ próprio, mas o balanço do banco, né, o balanço que é divulgado do banco, pode ser vinculado a um único CNPJ. Então entenda que é um CNPJ matriz, né, um CNPJ mãe, que ele está ali e que abaixo tem vários CNPJs. Um CNPJ para carteira comercial, um para carteira de investimento, um para crédito imobiliário, enfim, são vários CNPJs, mas que todos estarão vinculados ao CNPJ mãe, ao CNPJ matriz. E tudo que tem de movimentação em cada CNPJ pode ser jogado ali, tudo no mesmo CNPJ, sendo esse matriz que eu falei para vocês, tá bom? É uma dúvida que o pessoal tem bastante quando vai para a prova. Continuando, operações compromissadas, e aí tem uma pergunta a respeito de operações compromissadas. São, normalmente, a dúvida que me chegou foi operações compromissadas para o Bacen com excesso de liquidez. Então, o que acontece na maior parte das vezes se tratando de operações compromissadas? Ao final do dia, fundos de investimento, bancos, eles têm o chamado excesso de liquidez, que é basicamente o dinheiro que ficou em caixa, aquele dinheiro que ficou em caixa e que está ali, não está sendo remunerado. E aí o Banco Central entra para fazer uma operação compromissada para não deixar esse dinheiro parado em caixa por parte dos grandes fundos, dos bancos, das instituições. Então o Banco Central entra fazendo operações compromissadas. Lembrando que a operação compromissada ela pode ser feita entre Banco Central e banco tradicional, banco com banco, enfim. Mas o que se mais vê é o próprio Banco Central fazendo essa operação compromissada para remunerar o excesso de liquidez da economia. Então, vamos supor que nós juntamos tudo que há em caixa de todos os fundos e bancos e chega, por exemplo, num valor de 500 bilhões de reais. Esse dinheiro ele vai ficar parado. E para ele não ficar parado, o Banco Central entra fazendo uma operação compromissada exatamente para remunerar esse dinheiro e fazer a economia girar. Então ele faz aquela operação compromissada. Então, basicamente, uma operação compromissada é eu dar dinheiro ou eu dar fazer uma troca, né? Então, entrando no conceito inicial de operação compromissada, suponha que eu tenho dinheiro sobrando, eu sou o banco A, e o banco B ele está precisando de dinheiro, porque todos os dias é preciso fechar a conta do que entrou e do que saiu, precisa fechar essas contas. E para mim, banco A, entrou mais dinheiro do que saiu, então está sobrando dinheiro para mim, é o que ele chamado excesso de liquidez. E tem um outro banco que saiu mais dinheiro do que entrou, então está faltando dinheiro para ele. Então, basicamente, ele faz uma operação compromissada comigo. Eu empresto esse dinheiro para ele
claro, cobrando uma taxa de juros. E aí ele manda títulos que ele tem, por exemplo, títulos públicos que ele tem em carteira, ele manda para mim como forma de garantia, que se caso ele não me devolver o dinheiro, eu fico com os títulos dele. Mas é claro que sempre, dentro da normalidade, vai haver sim a devolução do dinheiro e dos títulos. Então eu recebo esses títulos como forma de garantia e eu empresto o dinheiro para o banco. Ele equilibra as contas, ele fecha as contas ali diariamente. E no dia seguinte, está fechada as contas, é um novo dia, ele me devolve o dinheiro que eu tinha e ele pega de volta os seus títulos. Então, basicamente, quando se faz essa troca com título público federal, é executado o chamado taxa Selic Over, né, over de overnight, que foi dado esse nome, overnight, na época de hiperinflação lá nos anos 90, onde se deixava o dinheiro investido por uma noite, né, overnight, deixava apenas por uma noite, e já no dia seguinte resgatava com um lucro absurdo por causa da própria inflação e taxa de juros do país. Então esse overnight ele surgiu na década de 90 por hiperinflação. E aí continuou. Então quando eu uso o título público federal, eu estou pela taxa Selic Over. E quando eu estou usando o título privado nessa troca de garantia, se executa a chamada CDI, tá bom? A taxa CDI. Existe uma dúvida também, que na verdade é meio que uma contradição, se tratando de risco e retorno. Por quê? Porque nós concordamos que quanto maior o risco, maior o retorno exigido. Só que o que se observa é que, às vezes, o CDI ele é mais baixo, a taxa é mais baixa do que a Selic Over. Mas pensa bem, a Selic Over está vinculada a título público, então ela tem uma taxa maior para um título que é público e que tem um risco menor. Então ele não segue essa sequência de quanto maior o risco, maior o retorno. Porque entre título público federal e título privado ele vai ter maior risco. Só que o CDI normalmente ele é menor do que a Selic Over. Então ele contradiz essa regra que quanto maior o risco, maior o retorno. Mas a justificativa para isso é pela quantidade de título privado que existe. Então existe um excesso de oferta, basicamente, em título privado e que com isso faz o CDI ser mais baixo para ser mais atrativo. Porque o que nós estamos falando? Nós estamos falando de pegar dinheiro emprestado e pagar uma taxa. Então se o cara tem excesso de título, é claro que quem vai pegar o dinheiro emprestado, quanto menor a taxa, melhor. Então, por isso que o CDI ele acaba sendo praticado normalmente numa taxa um pouco menor, por causa do excesso que se tem de título privado na economia. E para fazer esses títulos serem usados, oferece uma taxinha menor, que aí fica mais atrativo o negócio e aí dá o negócio, tá bom? Então é por isso que contradiz a regra de quanto maior o risco, maior o retorno entre CDI e Selic Over, mas é porque aqui no CDI, nos títulos privados, existe um excesso de oferta. E para que essa oferta ela gire e dê demanda por ela, cobra-se uma taxinha menor. Que aí, claro, quem está pegando R$1 bilhão emprestado, se nós falar de 0,005%, dá uma baita diferença. Então, por isso que dá negócio. Beleza? Continuando, as clearing houses, né? Vamos falar das clearing houses, que são as câmaras de liquidação e custódia. Ela basicamente, e aí que tem uma dúvida que o pessoal confunde bastante, risco de liquidez e risco de liquidação. Às vezes o pessoal confunde esses dois. Mas risco de liquidez, nós estamos falando do risco de você não conseguir converter um ativo financeiro em dinheiro, por exemplo. Então, quando você compra, por exemplo, ações e precisa do dinheiro e você não consegue vender essas ações e converter essas ações em dinheiro, nós estamos falando de risco de liquidez. Agora, quando nós estamos falando de risco de liquidação, basicamente você está fazendo negócio com alguém, você manda o dinheiro, você está comprando. Você manda o dinheiro para a pessoa e a pessoa não te manda o produto que você está comprando. Então isso é um risco de liquidação. Então essa é a diferença e às vezes o pessoal confunde, tá bom? E as clearing houses, que são as câmaras de liquidação e custódia, elas vêm exatamente para reduzir, para mitigar o risco de liquidação. Por quê?
Que a Câmara de Liquidação, basicamente, ela faz o quê? Qual é a atividade dela? Para quem está vendendo, ela compra, e para quem está comprando, ela vende. Então a Câmara de Liquidação e Custódia é a compradora do vendedor e a vendedora do... ela é a vendedora do comprador, né? Então quem está querendo comprar, ela que vai vender, na verdade, e quem está querendo vender é ela que vai comprar. Isso funciona tudo dentro da Câmara de Liquidação e Custódia. Então ela faz isso exatamente para mitigar o risco de liquidação e deixar o mercado eficiente. Então, mais uma vez, lembrando que a CVM ela tem ali também a sua responsabilidade de deixar o mercado eficiente. Claro que ninguém vai querer um mercado eficiente e que não dê negócio, né? Que tenha ali uns trambiques. Alguém te venda alguma coisa que na verdade não existe. Então, é muito importante lembrar isso. Câmara de Liquidação e Custódia. Ela compra de quem vende e ela vende de quem compra. Por quê? Porque ela está assumindo esse risco. Então, basicamente, ela assume esse risco. E existe inúmeras ferramentas para garantir que dê o negócio. Então, se você for, por exemplo, no mercado futuro, se você for operar no mercado futuro dentro da bolsa, né, da B3, você tem o chamado margem de garantia, que é um valor que você tem que depositar lá. Pode ser dinheiro, né, saldo que você tenha na corretora, pode ser título público que você tem em custódia. Você pode colocar isso na margem de garantia, que basicamente é o seguinte: essa margem de garantia, caso você tenha prejuízo, essa margem ela é usada para cobrir o prejuízo. Então você só consegue operar no mercado, você só consegue comprar e vender dentro do mercado futuro se você respeitar a margem de garantia. E essa margem de garantia ela é determinada pela volatilidade do mercado. Isso significa o quê? Que quanto mais volátil o mercado tiver, maior vai ser a margem de garantia. Então, existe momentos que se pede, por exemplo, para operar com um contrato futuro de dólar, você precisa ter R$20 de margem de garantia. Mas há dias que você pode ter que depositar R$100. Se você pegar no início da pandemia, que estava tendo aqueles circuit breaks, que estava tendo 10% de queda na bolsa, o mercado estava extremamente volátil. Então a margem de garantia era enorme, era 100, acho que chegou até 200, R$250 algumas corretoras colocou como margem de segurança. Então se o mercado fecha e você está no negativo, ela usa a corretora junto com a própria clearing house, eles usam da sua margem de garantia, se você não tiver saldo em conta, se for os títulos, enfim, eles vendem os seus títulos para cobrir a margem de garantia. Se você não colocar dinheiro lá para cobrir o prejuízo, eles pegam seus títulos, vendem os seus títulos no mercado e com o dinheiro eles cobrem esse prejuízo. E no dia seguinte, para você operar no mercado, você tem que depositar mais. Se sua margem de garantia foi usada, ela foi reduzida, e você não está mais respeitando o mínimo, você não consegue operar no mercado. Você tem que depositar mais para respeitar o mínimo, para poder operar no mercado. Então, existem diversas ferramentas para garantir a eficiência do mercado. Então, uma margem de garantia, basicamente, serve para isso. Beleza? Agora, falando de política monetária, deixa eu até cravar aqui sobre operações compromissadas. Tinha uma pergunta... Tá, aqui, relação Bacen e Tesouro Nacional e a emissão de papel moeda para equilibrar o balanço patrimonial. Então vamos também falar de política monetária. Política monetária basicamente é para equilibrar o mercado monetário, que basicamente o mercado monetário é um mercado de curtíssimo prazo, de um dia basicamente. Então, como nós falamos sobre operações compromissadas, e aí existe dentro da política monetária depósito compulsório, que nada mais é que todo o dinheiro que entra no banco, um percentual desse tem que ficar guardado dentro de uma conta do Bacen. Então é uma forma de garantia, né? Deixar um percentual ali, caso... E basicamente depósito compulsório serve para caso aconteça alguma necessidade de liquidez no mercado, esse depósito ele pode ser usado, então é um meio de segurança. Existe o redesconto, que basicamente é um financiamento, o Bacen financiando uma instituição, e o open market, que é a compra e venda de títulos públicos. O pessoal ele fica com muita dúvida na sistemática de compra e venda de títulos públicos federais.
por parte do Bacen para executar a política monetária. Mas é só você entender a sistemática. Então suponha que a inflação está muito alta, o mercado ele está muito aquecido e precisa esfriar. Existe muito dinheiro na economia quando ela está aquecida. Uma economia está aquecida porque está tendo muito dinheiro para ela circulando, né? Então, quando se tem uma inflação alta e começa a subir a inflação, precisa tirar dinheiro da economia. Aí você se coloca no lugar do Banco Central e pensa, eu preciso tirar dinheiro da economia. O que eu vou fazer para poder tirar esse dinheiro da economia? Eu vou comprar título público ou eu vou vender? Pensa bem, se eu compro, eu estou tirando o título e dando dinheiro. Eu não quero dar dinheiro para a economia, eu quero tirar. Então o que eu faço? Eu vendo título público. Eu estou vendendo título, então eu vou entregar títulos públicos para as instituições financeiras e eles vão me entregar dinheiro. Então, dessa forma, eu tiro o dinheiro da economia e eu esfrio ela e aí eu consigo conter a inflação. O oposto é verdade. Quando eu quero aquecer a economia, eu compro, eu Bacen, né? Eu estou falando eu Bacen, Banco Central, eu compro dinheiro público, título público. Eu compro esses títulos públicos e entrego dinheiro para as instituições financeiras e as instituições financeiras usam esse dinheiro para emprestar mais uma vez lá entre as pontas, empresta dinheiro para financiamento imobiliário, empréstimo, enfim, diversas pontas que uma instituição financeira tem para fazer esse dinheiro chegar no consumidor final. É muito interessante entender a relação Banco Central e Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, eu já falei quais são as funções basicamente do Banco Central, ele que executa a própria política monetária, como eu já mencionei. E o Tesouro Nacional basicamente é o caixa do Brasil. Então o Tesouro Nacional é o responsável do caixa. Sabe aquela função caixa dentro de um supermercado, dentro de um restaurante? O Tesouro Nacional basicamente é isso. E aí existe uma relação bem próxima entre Tesouro Nacional e Banco Central. Suponha que a economia ela está muito aquecida e que, por exemplo, o Banco Central ele não tem título público. E ele precisa executar essa política monetária. E aí a política mais eficiente é o open market, porque ele consegue movimentar bilhões em um dia, trilhões, dependendo, em um dia. Então ele precisa de título público federal, mas ele não tem esses títulos, mas ele quer tirar dinheiro da economia a todo custo. Então o que acontece? O Tesouro Nacional ele pode emitir título, título da dívida pública, por exemplo, LTN, LFT, NTNB, NTNF, enfim. O Tesouro Nacional ele emite dívida e passa essa dívida para o Bacen. Então ele emite esses títulos, passa para o Bacen e o Bacen executa a política monetária. Então existe uma relação bastante próxima entre Tesouro Nacional e Banco Central. O Tesouro Nacional passa para o Banco Central e o Banco Central também passa para o Tesouro Nacional. É uma relação mútua, entre ambas as partes. Eu vou citar um exemplo. Ano passado, quando o dólar estava beirando R$6, o Banco Central, o Brasil, ele tem muita reserva em dólar, a reserva internacional em dólar. Então nós estamos falando aí de alguns bilhões de reais em dólares que o Brasil tem. E essa reserva ela foi feita quando o dólar estava na casa dos R$4. Então o Brasil conseguiu muito dessa reserva quando estava ali na casa dos R$4. Quando começou a chegar a R$6, o que o Banco Central fez? O Banco Central vendeu dólar no mercado e de forma involuntária ou não, ele fez o câmbio dar uma segurada, que estava batendo R$6. E aí entra uma ponta vendedora vendendo bilhões de dólares, a oferta aumenta e o preço vai cair. Então o dólar desvalorizou, então inconscientemente segurou o dólar. Eu falo que de forma involuntária, porque o câmbio do Brasil ele é flutuante, então ele não é flutuante suja devidamente com a intervenção do Banco Central. O Banco Central intervém ali a todo momento, mesmo que seja flutuante, que se caracteriza flutuante suja.
O câmbio brasileiro é câmbio flutuante. Mas claro que numa oportunidade dessa, por exemplo, o Banco Central, na verdade, ele tinha a intenção que eu tinha ali dólar comprado a 4, tá chegando a 6, eu vou vender e vou computar esse meu lucro de R$ 2 quase por real vendido, né? Por dólar vendido. Inconscientemente, se você vende bilhões de dólares, é claro que você segura o câmbio, né? Então, entre aspas, de forma voluntária, ele segurou o câmbio e computou lucro na casa dos bilhões de reais. E o Banco Central, com esse lucro, passou o dinheiro pro Tesouro Nacional para ele amortizar a dívida. Então, se o Tesouro Nacional emite essa dívida e agora ele tem esse passivo e passou para o Banco Central, quando o Banco Central faz uma operação e tem lucro, como foi essa de venda de dólares e computa lucro, o Bacen passa para o Tesouro Nacional esse dinheiro e o Tesouro Nacional faz a amortização de dívida. Existe uma relação interessante do Banco Central, porque o Banco Central nós sabemos que ele é o próprio governo e o governo é quem emite papel moeda. E o governo basicamente tem duas possibilidades de passivo: emissão de dívida ou emissão de papel moeda. E o que acontece muitas das vezes? Existiu algumas situações passadas e geralmente em momentos de crise, onde para não permitir que, por exemplo, uma instituição financeira quebre, o Banco Central ele compra chamado, por exemplo, ativo tóxico. Sabe aqueles ativos, bens, por exemplo, um empréstimo que praticamente é considerado que não será pago, não será honrado? É um ativo tóxico, aquele ativo que basicamente não tem possibilidade de retorno. Nós vimos muito isso na crise de 2008, onde de forma imprudente as instituições financeiras emprestavam dinheiro para crédito imobiliário, para financiamento imobiliário na crise da subprime, que era um empréstimo, subprime, era um empréstimo de alto risco. Então, quando você ouvir falar subprime, significa crédito de alto risco, empréstimo de alto risco. E aí, com esse ativo muito pesado numa carteira do banco, o banco ia à falência, porque ele tinha muito bens a receber, mas que não iriam receber. E aí existe uma relação com o Banco Central, que o Banco Central ele adquire esses ativos tóxicos e entra no balanço patrimonial do Banco Central como um bem, né, como um ativo, porque ele tem direito de receber. Mas como eu mencionei, é um ativo tóxico que normalmente não será recebido. Então você tem declarado aqui esse ativo que praticamente é considerado que não irá receber, e na outra ponta você precisa equilibrar, porque balanço patrimonial nada mais é do que ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Passivo é o que você tem dinheiro de terceiros e patrimônio líquido é o que você tem de dinheiro próprio. Então, o que você tem de dinheiro de terceiro e o que você tem de dinheiro próprio, essa somatória é o ativo da empresa. Então, quando o Banco Central ele tem esses ativos tóxicos em sua carteira, no seu balanço patrimonial, e não tem a condição de receber, ele simplesmente pode, não que ele faça, mas ele pode, por exemplo, emitir papel moeda, que é um passivo. Então, ele equilibra essas contas, mesmo que ele não receba isso aqui, ele está emitindo um passivo, que é o papel moeda, e ele equilibra essas contas. Então, fica ali no 0 a 0, emitiu papel moeda e matou esse ativo tóxico que provavelmente ele não vai receber. É uma peculiaridade que tem o Banco Central exatamente porque ele pode emitir o papel moeda. Continuando nesse assunto, me foi feita uma pergunta referente por que municípios e estados não emitem dívida. Afinal, quem emite dívida é só o governo federal. Nós estamos falando de títulos públicos federais. Então, estados e municípios não podem emitir dívida. E me foi perguntado o porquê que não pode se emitir dívida. E a resposta para isso é bastante básica, porque o estado ele não pode emitir moeda. O que estava acontecendo antes, se eu não me engano, foi vedado a possibilidade de emissão de dívida por parte de estado e município nos anos 2000. Antes disso, existia, entre aspas, uma farra onde o Estado, por exemplo, para financiar suas obras,
ficava emitindo dívida, mas que depois ele não ia conseguir pagar essa dívida porque não tinha capital. E aí o que aconteceu? O governo ele chegou, fez um acordo com os estados e municípios, dizendo que eles não poderiam mais emitir dívida e que o governo compraria toda essa dívida e financiaria com uma taxinha de juros, que até hoje os estados e municípios, acredito eu, que continuam pagando para o governo essa dívida gigantesca. E por que agora só o governo emite título público? Simplesmente porque é ele que emite o papel moeda. Mais uma vez, em um extremo caso, num extremo mesmo, se o Brasil não conseguir honrar os seus títulos, a sua dívida, é só emitir papel moeda e pagar, né? Ele tem uma fábrica de fazer dinheiro. Se eu não tenho dinheiro para pagar uma dívida, mas eu tenho uma fábrica de fazer dinheiro, é só eu fazer dinheiro e pagar a dívida. Então, por isso que basicamente é o governo que faz a emissão de dívida e os títulos de dívida pública são considerados livres de risco. Não há risco. Não há risco de crédito. Por quê? Porque se eu não tiver dinheiro para eu, governo, se eu não tiver dinheiro para pagar a dívida, é só eu fazer mais dinheiro, é só ligar a impressora e pagar essa dívida. Claro que vai ter efeitos de inflação. Já entrando no assunto que também pergunta, relação taxa de juros e inflação. Imprimir dinheiro gera inflação. E eu já tenho um vídeo aqui no meu Instagram, não vou entrar no mérito do porquê que gera inflação. Nos detalhes tem um vídeo no meu Instagram, ao final aqui, assiste, vídeo de menos de 1 minuto, você vai entender o que gera a inflação. E é o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. O Trump lá ligou, o Biden ligou a impressora de fazer dinheiro e tacou-lhe o pau em produzir dinheiro em dólar. E isso, naturalmente, vai causar inflação. É o que está acontecendo nos Estados Unidos. A inflação divulgada lá está em níveis que não via-se desde 2008. Então, parece que mais de uma década que não tinha a inflação que está vendo hoje. E espera-se que essa inflação vai subir muito. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem os índices. Acredito que sobre as minhas anotações é só. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tem aqui uma pergunta sobre câmbio, né? Vamos continuar falando de câmbio. Eu falei um pouquinho sobre a política cambial do Brasil. Eu vou falar sobre o tripé. Eu tinha falado que eu diria sobre o tripé macroeconômico do país. Esse tripé ele é constituído por um superávit primário, um câmbio flutuante e metas de inflação. Então, o tripé macroeconômico do Brasil ele é vinculado a esses 3 objetivos. Um superávit primário, um câmbio flutuante, né, que seria um câmbio que é ditado pelo próprio mercado, oferta e demanda, né? Então, você deixa na mão das pessoas determinarem o câmbio do país e metas da inflação. Só para exemplificar o superávit primário basicamente quando se dá um superávit primário, significa que o que eu arrecadei é maior do que eu gastei. Então, se eu tenho R$1.000 de salário e gasto R$800, eu tenho um superávit primário de 200. Né? Eu ganho 1.000, gasto 800, tenho um superávit primário de R$200. Superávit primário é basicamente o que eu arrecado menos o que eu gasto, sem considerar os juros da dívida. Então, pegando mais uma vez o exemplo aqui dos R$1.000 que eu tenho de salário e gastei R$800. Eu tenho um superávit primário de R$200. Mas suponha que eu estou devendo o cheque especial no banco e eu tenho que pagar lá uns juros de R$300. Então, eu tinha R$200 de superávit primário e agora, considerando os juros, eu tenho um déficit nominal de R$100, porque agora eu estou considerando os juros. Então, as metas do Brasil dentro desse tripé macroeconômico. Ter um superávit primário. Então, significa que, no mínimo, eu arrecado mais do que eu gasto. E, infelizmente, desde o governo Dilma,
nós não estamos conseguindo bater isso. Nós estamos, na verdade, em um déficit primário. Então, significa que eu estou gastando mais do que eu arrecado, sem considerar os juros que eu estou pagando da minha dívida. Sem considerar os juros, eu já estou gastando mais do que eu arrecado. Infelizmente, o Brasil vem em déficit primário desde lá do governo Dilma. Beleza? Então, esse é o tripé macroeconômico que eu ia passar. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações, que tem mais coisa para falar. Reserva de valor, inflação. A inflação já deixei a recomendação para vocês. Política monetária leva em média 6 meses para atingir a economia em 100%. Isso são dados, tá bom? Então, mais uma informação para vocês. Que a política monetária, em média, leva 6 meses para chegar em sua totalidade na economia, para os efeitos da política exercida. Chegar em sua totalidade na economia leva em média 6 meses, isso é um estudo, tá bom? Continuando para falar sobre o câmbio, na verdade, eu entrei no mérito do tripé macroeconômico e me foi feita uma pergunta se o câmbio ele está alto. E a resposta para isso é que depende, não tem como afirmar se o câmbio hoje, aí, o dólar 5 e pouquinho, 5,30 por volta, ele está caro ou ele está barato? Por quê? Dizem que o ideal seria 1 para 1, R$1 valer $1. Só que nós temos que analisar que a nossa economia ela é fortemente vinculada à exportação. Então observa-se, eu tenho até uma imagem que eu vi recentemente, que o Brasil é um dos maiores exportadores em quase tudo que abrange commodity. Soja, café, carne suína, carne bovina, ave, enfim, tem muita coisa. E o Brasil é um dos maiores, é um top 5, ele está, por exemplo, de 15 produtos, ele aparece 10 vezes no top 5. Só não aparece, por exemplo, em produção de arroz, que está voltado mais lá para o Oriente Médio. E o que acontece? O dólar ele precisa ter uma precificação porque o nosso mercado aqui ele é fortemente vinculado à exportação. Então, quando o dólar ele está baixo, prejudica a exportação. Porque quem exporta vai receber menos reais por dólar que ele receber nessa exportação. Então, quanto maior o dólar, melhor para a exportação, para quem está mandando dinheiro, quem está mandando produto para fora. Pior para quem importa, porque se o dólar valoriza, você precisa ter mais reais para se converter em dólares para você trazer, por exemplo, um celular dos Estados Unidos. Então, dólar alto prejudica a importação e favorece a exportação. Dólar baixo favorece a importação, mas desfavorece a exportação. Sendo um país fortemente exportador, nós naturalmente precisamos sim ter um câmbio interessante para os nossos produtores, senão poderia entrar em colapso a economia. A economia poderia entrar em colapso. E em momentos de crise se vê muita volatilidade no mercado de câmbio. Tanto que em 2020, se eu não estiver enganado, o real foi o que perdeu mais valor frente ao dólar do mundo. Então, considerando todas as moedas frente ao dólar, o real foi o que perdeu mais valor. E por que isso? Isso se dá pela necessidade de capital externo do país. O país, o Brasil, ele é fortemente financiado por capital externo, por investidores de fora. E quando há momentos de crise, de instabilidade, é basicamente o investidor sentindo medo, entre aspas, e querendo voltar para casa. Se ele quer voltar para casa, ele está aqui no Brasil com reais, e agora ele quer voltar lá para os Estados Unidos, por exemplo, e ele tem que converter em dólar o seu real. Então, o que acontece? A demanda por dólar aumenta e, naturalmente, faz o dólar apreciar e, naturalmente, o real depreciar. Então, aqui há uma grande necessidade, um compromisso comigo como profissional de educação e vocês que são gerentes de bancos, gerentes de agências e que atendem os clientes,
Para se ter menos volatilidade e ter um câmbio mais estável, é preciso que tenhamos uma poupança interna maior. Então aqui entra a importância de nós brasileiros investir o nosso dinheiro, financiar a nossa economia, nossas empresas, o mercado de capitais, por exemplo, na Bolsa de Valores. Então, se tiver um aumento da poupança interna, o câmbio no Brasil vai ser mais estável. Por quê? Porque suponhamos que nós temos 100% de necessidade de financiamento, suponha que hoje 20% é interno financiado e 80% é capital externo. Imagine se nós chegássemos no meio a meio, né? Então significa que nós precisamos de menos dinheiro de fora. Então quando tiver momentos de instabilidade, não vai ter investidor querendo voltar para casa e querendo comprar dólar. Aqui nós já vamos estar em casa, então vai ter ali uma certa estabilidade. Então vocês veem muita volatilidade no mercado de câmbio, simplesmente porque o Brasil ele é fortemente financiado por capital externo. E aí quando há momentos de instabilidade, esse capital externo começa a fugir e naturalmente valoriza o dólar. Beleza? Então matei mais uma pergunta que me foi mandada. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação aqui que seja interessante para passar sobre hoje. Tesouro direto, não, cripto, transformação. Eu já falei do CDI, falei das operações compromissadas. Talvez vocês possam ouvir sobre esse tema, curva de Laffer. E aqui nós estamos falando mais uma vez, entrando lá naqueles méritos do tripé macroeconômico. Curva de Laffer, basicamente, ele aborda a relação de impostos e arrecadação. O conceito de curva de Laffer é uma análise sobre a carga tributária e o quanto será arrecadado. Então, basicamente significa o quê? Se você tem uma carga tributária zero, então não existe tributo, por parte de quem produz, vai ter 100% de interesse em produzir. Por quê? Porque eu não vou pagar imposto, então eu vou trabalhar, vou produzir mais, e isso vai ser benéfico para quem produz. Para o governo, mais uma vez, se está zero, significa que não arrecada nada. Agora, invertendo as extremidades, se você tem 100% de carga tributária, então significa o quê? Que quem produz, tudo que ele produz vai ser destinado a tributo. Mais uma vez, vai ser uma arrecadação zero. Então, as duas extremidades é zero. Com uma carga tributária de 0%, a arrecadação é zero. E uma carga tributária de 100%, a arrecadação é zero. Por quê? Eu não vou trabalhar para dar tudo, literalmente tudo, para o governo. Então eu não vou produzir. Afinal, não vai ficar nada para mim. Então vocês podem ver sobre esse tema, estudos sobre isso. Então essa curva de Laffer, ela estuda exatamente essa relação, carga tributária e arrecadação. Nas extremidades, se eu tenho 0% de tributo, eu não arrecado nada. Mas se eu tiver 100% de tributo, eu também não arrecado nada, porque ninguém vai querer produzir para dar tudo para o governo. Então existe essa relação. O quanto essa carga tributária pode subir e, consequentemente, suba o valor de arrecadação. Porque quando chegar num ponto da curva de Laffer, aqui nessa ponta você não arrecada mais. Exatamente por quê? Porque se você começa a cobrar mais tributo, a pessoa não vai ter o estímulo de produzir mais. Ela vai começar, na verdade, a produzir menos. Então a arrecadação ela não aumenta se você subir a carga tributária. Então a curva de Laffer aborda isso. Beleza? Pessoal, eu acredito que eu falei basicamente sobre tudo que eu precisava sobre sistema financeiro nacional. Falei sobre as perguntas que me foi passado. E tem mais uma coisa, na verdade, aqui que eu esqueci de falar para vocês, que é o conceito de inflação, deflação e um efeito que só quem tem muita capacidade faz. O Brasil é um deles, que é o chamado estagflação.
inflação. Então vamos falar em inflação. Inflação, nós estamos falando de um aumento generalizado dos preços dos produtos. Normalmente a inflação acontece quando a economia está muito aquecida, então há muita demanda por determinados produtos, e aí esses produtos começam a aumentar o preço, gera inflação, e aí vem o Bacen para executar a política monetária, né, para segurar. Então a inflação é em momentos de economia aquecida. A deflação é em momentos de economia fria, economia que não está movimentando, que é a redução generalizada dos preços. Então a inflação é o aumento generalizado, e aqui no Brasil é usado um índice de preço IPCA, que tem 350 itens na sua cesta, né? Então nós estamos falando de uma cesta de produtos com 350 itens, e aí é analisado item por item qual é a variação do preço desse item e é determinado a inflação, que é divulgado mensalmente. A deflação é a redução dos preços. Então, quando uma economia está muito devagar, é parecido com as megas ofertas, os saldões que vocês veem em lojas, que geralmente a loja não está conseguindo vender e ela faz oferta e reduz os preços. Então, basicamente, seria isso, é uma economia bastante fria, então isso não é interessante. Deflação, ela não é interessante. Por mais que ela represente a redução de forma generalizada dos preços dos produtos, ela é péssima para a economia, porque ela reflete uma economia que não está nem no mínimo se mantendo, ela está regredindo, ela está produzindo menos do que ela produzia no passado. Então, deflação ela é bastante ruim. Inflação é boa, o aumento generalizado dos preços é boa, porque representa uma economia aquecida, claro, uma inflação controlada, e uma inflação que represente o aumento de consumo, né, que represente uma economia aquecida. Inflação, simplesmente porque se emitiu mais papel moeda, e mais uma vez, vocês vão entender pelo vídeo que eu tenho aqui no Instagram, uma inflação que se dá simplesmente pela emissão de papel moeda não é bom, mas uma inflação controlada, dada por uma economia aquecida, é algo bom sim, porque mostra que de fato o país está crescendo economicamente. E existe o efeito estagflação, que o nosso querido Brasil está passando hoje, que é uma economia estagnada, que não cresce, mas que está com um choque de preço, que é uma inflação. Olha como está a inflação do país. Provavelmente você deve estar se assustando, ou já se assustou, quando foi, por exemplo, no açougue querer comprar carne. Os preços dobraram, né? O contrafilé, por exemplo, eu que gosto de um churrasco e fazia bastante, né? Queria fazer mais. O contrafilé da raça Nelore custava R$20, 22 na sua média, 20, 22. E em promoção encontrava por R$18. De repente, em menos de um ano, né, dentro dessa crise do Covid-19, o contrafilé chegou a bater R$40, o dobro do preço. Mas a economia não cresceu o dobro, né? A economia não cresceu o dobro para justificar o dobro do preço da carne. Então isso é um efeito estagflação, onde tem uma economia estagnada, que ela não cresce, mas que a inflação começa a crescer. É um efeito mágico. Se está estagnada a economia, os preços deveriam se manter. Se a economia está devagar, e foi o que aconteceu em 2020, né, o PIB foi negativo, os preços deveriam reduzir, causando uma deflação, mas na verdade teve inflação. Então é um efeito de estagflação. Nosso querido Brasil está conseguindo esse efeito, mas por choque de preço, né? O aumento dos preços não é um aumento de demanda, né? O aumento do preço pode ser justificado por aumento de demanda, mas não há uma demanda maior por carne, por exemplo, para se justificar esse aumento de preço. Então, de fato, é um choque de preço na economia e eu espero que logo, logo seja equilibrado e traga tudo à normalidade. Pessoal, acredito que é isso. Falando sobre, ainda sobre índices de preço, né, sobre o IPCA, eu tinha uma anotação, deixa eu só procurar essa anotação que eu vou falar para vocês aqui. Ah tá, é referente ao dólar subindo,
a valorização do dólar, ele também afeta a inflação do país. Por quê? Porque na cesta dos 350 itens do IPCA, existem muitas commodities, né? Por exemplo, o arroz, que é uma commodity, existe o feijão, que é uma commodity. E essas commodities, elas são, por ser commodity, elas são precificadas no mercado internacional. Isso significa que ela é precificada em dólar. Então, por exemplo, carne de boi, né, o boi gordo, petróleo, arroz, feijão, enfim, eles são commodities e são precificados em dólar. Então, quando há valorização, quando o dólar está apreciando dentro do câmbio, ele vai gerar inflação também, porque na cesta do IPCA, que é o que mede a inflação do país, existe muitas commodities. Então, essa valorização do dólar pode afetar e normalmente vai afetar a inflação do país, tá bom? Então é quase que uma coisa ali que já não consegue fazer tanto controle. O dólar começa a apreciar, mais uma vez entra a questão da poupança externa, dinheiro indo embora, porque o pessoal está querendo voltar para casa, e aí isso também gera inflação para nós, porque os preços começam a subir e isso vai gerar inflação. Beleza? Pessoal, acredito que nós estamos dentro do horário, então deu praticamente 1 horinha de live. Mais uma vez, tendo mais dúvidas, é só me chamar no privado aqui do Instagram, lá na comunidade de alunos no Telegram do professor Antônio Walter, da escola Agora Certificações, ou me chamando no privado do WhatsApp, do Telegram, para esclarecer suas dúvidas. Para quem ainda não está familiarizado com esse formato que eu estou fazendo, eu estou com um projeto de toda terça-feira fazer aqui um encontro abordando um tema de certificações financeiras. Essa conta minha é nova, então eu comecei, faltava só sobre previdência. Então eu falei, eu vou voltar, já que eu estou começando a minha conta do início, eu vou começar também do início. Então hoje eu falei sobre Sistema Financeiro Nacional. Semana que vem vou falar sobre fundos de investimento e aí nós vamos seguindo, continuando que, além desses encontros, quinta-feira tem um encontro com o Juan, que eu vou falar sobre os primeiros passos antes de começar a investir. E tem diversos outros conteúdos que eu vou disponibilizar aqui sobre vídeos sobre crises financeiras. Então acompanhe aqui o perfil que vai ter muito conteúdo bacana, beleza? Então eu aguardo vocês num próximo encontro. Uma boa noite, um bom descanso e até lá. Obrigado, Mônica. Obrigado, Sol.